Ele era tão valorizado que mudou o rumo da Revolução Americana. Napoleão sabia que sua sorte azedaria sem ele. De campos de cana a alqueires de beterraba, ele é processado em uma indústria multibilionária. Não apenas satisfaz os gulosos do mundo, como poderá um dia substituir nossa dependência do petróleo. Hoje, açúcar em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Hoje, o consumo médio de um americano é de 19 quilos por ano. Do outro lado do mundo, os australianos ingerem cerca de 29 quilos por pessoa. O açúcar é produzido em 121 países e a produção anual ultrapassa 150 milhões de toneladas. Como grãos e petróleo, o açúcar está incluído no punhado de produtos que fazem o mundo girar. We certainly have a sweet tooth. Sugar is a source of pleasure. It takes an enormous amount of effort to produce, and we're willing to spend that to maintain that pleasure in our lives. Por milhares de anos, as Ilhas Havaianas têm guardado um dos maiores tesouros do mundo. Em Maui, temos o ambiente ideal para o cultivo do açúcar. Sugarcane is a tropical grass, so it's going to yield best in a tropical environment. We're at about 20 degrees north on the globe, so it's an optimum place to grow sugarcane. Infinitamente renovável, a cana-de-açúcar é plantada do talo, não da semente. We cut the existing adult plant into pieces. Very similar to a potato. This is the eye of the sugarcane plant, and this new plant will grow out of this eye. Na maior parte dos lugares, a cana-de-açúcar é cultivada e colhida em ciclos anuais. No Havaí, porém, a cana híbrida leva 2 anos para amadurecer totalmente. Isso resulta em um alto teor de açúcar e talos que alcançam até 9 metros. Aos 2 anos, a safra atinge a saturação máxima de açúcar. Ela é então queimada por alguns minutos para remover folhas mortas e a camada de cera. As chamas são logo apagadas para que a cana e o açúcar permaneçam intactos. Com solo rico, sol abundante e água, um ciclo de 2 anos produz 296 toneladas por hectare. We harvest this cane by pushing it into windrows and then load it into 60-ton cane haulers, which then deliver it to the factory. Cada 4,5 kg de talos colhidos vão gerar de 400 a 600 gramas de açúcar bruto. A usina HC&S processa o açúcar havaiano desde 1903 e agora produz mais de 200 mil toneladas por ano. Assim que a cana entra na fábrica, a primeira parte do processo é a limpeza. Terra, pedras, pedregulhos e outros resíduos são lavados no que é chamado de um banho de densidade. Os talos limpos são cortados em pequenos pedaços por lâminas rotatórias. Os pedaços, então, passam 4 vezes por um moinho de martelo, onde uma série de grandes rolos os transformam em pedaços ainda menores, separando o líquido da fibra. Por fim, 95% do açúcar existente na fibra é extraído. O suco prensado recebe uma infusão de cal. We want to clarify the juice by getting the suspended solids to settle out, and the calcium part of the lime helps us to do that. Quando o cálcio se liga ao fosfato do sumo, um gel chamado fosfato de cálcio é formado. Enquanto o açúcar é suspenso em uma solução sem contaminação, outras partículas pesadas aderem ao gel e caem para o fundo do tanque. O sumo limpo restante ainda precisa ser concentrado. É fervido 5 vezes para separar a água da solução açucarada.
Quimicamente conhecido como sacarose, o açúcar consiste agora em um xarope grosso supersaturado, pronto para formar os cristais. We do crystallization here by adding finely divided sucrose crystals about 5 microns in diameter. The sucrose to deposit on the surface of that small crystal and let that crystal grow in size as more sucrose deposits. Finalmente, a mistura é girada em centrífugas a 1.200 RPM. Durante esse processo, um subproduto líquido conhecido como melaço é retirado. Dependendo da qualidade, ele pode ser vendido como comida, alimentação de gado ou fonte de fermentação para a indústria do rum. Os cristais que restam são o açúcar que vai terminar em seu café ou na mesa da sua cozinha. A extração da cana pouco mudou em décadas, mas o avanço tecnológico aumentou a eficiência industrial. A maior mudança foi na automação de todo o processo. We monitor each machinery with sensors to tell the operator what's going on every moment of the operation, and he can follow it off of computer screens. A 5.000 quilômetros do Havaí, ao norte da Califórnia, o açúcar também é cultivado e processado. Mas aqui ele vem da beterraba. Hoje, o açúcar de beterraba soma 35 milhões de toneladas produzidas por ano, um quarto da produção açucareira mundial. A beterraba e a cana são processadas de modo diferente, porém o produto final é o mesmo, exceto por certas variantes minerais. There really is no difference in the sugar from either plant species. The growing of the crop and its extraction are initially quite different, but afterwards the refining process ends up with the same product. Enquanto a cana requer clima tropical, a beterraba floresce nos climas mais frios da Europa, Ásia e América do Norte. Em Merced, na Califórnia, cultiva-se beterraba o ano todo. We have about 1,800 acres of usable soil to farm these sugar beets on. We run about a 4-year rotation. We start with tillage, land planing, prepping the soil, and we put on fertilizer and a herbicide for weeds. Plant the seed. Seed comes in a form like this. It's a special seed. This seed is developed by companies scientifically for maximum yield, disease resistance, and also the highest sugar contents possible. Um ano após o plantio, a beterraba está pronta para a colheita. Primeiro, a debulhadora de metal corta a coroa da planta. A debulhadora de borracha vem em seguida, varrendo a cobertura de folhas. You make several adjustments to your harvester to eliminate any dirt that you can. Because the more dirt you ship, it slows the factory down, it causes problems over there. Plus it costs the grower money to ship dirt. Assim que as folhas são removidas, a colheita deve ser feita o mais rápido possível, geralmente em um dia. Se não for congelada, a beterraba permanece viva após colhida e a cada hora consome mais da preciosa sacarose. As colheitadeiras têm rodas que cavam por baixo da raiz. A beterraba é retirada da terra para uma esteira com rolos limpadores. Depois é carregada em um reboque pronto para o transporte. What's fun about growing sugar beets is this thing starts with that little seed that we showed earlier, and it grows into about a 3 or 4 pound beet in about 8 to 10 months. And this beet is not edible. It has to go through a process to make sugar. Nesse caso, é um trabalho para a usina açucareira Spreckle, em Mendota, Califórnia. Fica a alguns quilômetros dos campos de beterraba. A usina recebe os legumes no mesmo dia em que são colhidos. Com as raízes ainda vivas, as beterrabas devem ser processadas em no máximo 48 horas, antes que consumam o açúcar armazenado nelas. This factory processes 800,000 tons of beets each year, yielding 200 million pounds of sugar.
The process begins with a truckload of beets, approximately 25 tons. Each load is dumped into a hopper and conveyed to a storage pile to be processed during that day. As beterrabas caem em moinhos rotatórios que jogam água para remover terra e pedras, enquanto levam as raízes flutuando para fatiar. They pass through a series of high-speed knives that cut them into what are called cossets, which are thin slices. As fatias passam por um banho de água, onde são prensadas e fervidas para extrair o líquido rico em açúcar. A partir daqui, o processo é o mesmo usado para extrair açúcar da cana. Após passarem pela centrífuga, os cristais restantes são secos em cilindros rotatórios, chamados granuladores. Mas ainda há mais açúcar a ser produzido. O líquido residual do processo de centrífuga é o melaço, armazenado em tanques de 5.000 toneladas. Recentemente, cientistas desenvolveram um processo químico que extrai ainda mais açúcar do melaço. One of the most significant innovations we did was back in 1995. We installed an ion exclusion process which extracted additional sugar from molasses. This improved our yield by 25%. No processo de exclusão de íon, uma resina é adicionada ao melaço que então coagula e forma uma massa, que lembra uma bola de fios no tanque. O açúcar restante entra nessa teia e o melaço, por suas características iônicas, é excluído. Por isso o nome exclusão de íon. O açúcar obtido nesse processo é adicionado ao resto do açúcar na linha de produção. Then it passes over screens and goes to our storage silos. From the storage silos, it is either packaged in 50-pound bags or loaded directly into trucks. Esses sacos irão para qualquer lugar do mundo. O açúcar se tornou uma grande força da economia global, mas só depois que, de curiosidade deliciosa, passou a ser um tesouro disputado. Do campo à fábrica, o custo do cultivo e produção do açúcar refinado é tão eficaz que o cidadão americano pode pagar por meio quilo com uns poucos minutos de trabalho. Muito diferente dos tempos antigos, quando adoçantes eram raros e preciosos. We take sweeteners and sugar for granted. It's so common, but that wasn't always the case. Prior to the widespread availability of sugar and other sweeteners, people got sweet things primarily from honey, from bees, or from fruits. We all have specific cells in our mouth that respond to sweetness, and to be able to experience that was a luxury when it wasn't readily available. A origem do cultivo de plantas para a extração de sacarose é obscura. A prática provavelmente começou na Nova Guiné e seguiu para a Ásia, Índia e Oriente Médio. Os antigos chineses desenvolveram uma tecnologia de extração do caldo de cana utilizando moinhos com duas pedras rotatórias. Os egípcios descobriram que a adição de cal a esse suco remove as impurezas. Durante séculos, o açúcar foi um segredo do Oriente. No século XI, ele foi descoberto pelos europeus como resultado das cruzadas. No século XII, o açúcar valia ouro. 1 quilo do produto era tão caro que um comerciante de Veneza vendeu 50 toneladas pelo equivalente a 10 milhões de dólares atuais. Mas o verdadeiro destino do açúcar como uma potência econômica está no Novo Mundo. Much as oil drives the economy today globally, sugar and spices drove the economies in the 16th and 17th centuries.
As Europe developed a taste for sugar, and their explorers were going out throughout the world, they also moved the sugar crop. And Christopher Columbus did take this to the Caribbean. A sogra de Colombo tinha uma plantação de cana e deu pedaços da planta para que ele levasse consigo. Portanto, Colombo fincou não somente uma bandeira, mas toda uma indústria no Novo Mundo. Os europeus encontraram no Caribe um lugar ideal para cultivar açúcar. Nos anos 1700, milhares de plantações floresceram, produzindo a maior parte do açúcar do mundo nas ilhas caribenhas. Sugar was an incredibly valuable commodity in the New World. And so wherever it grew, whether or not it was Brazil or the Caribbean or elsewhere in the tropics, this product was grown for export to Europe. Com o crescimento do comércio, uma receita descoberta acidentalmente daria ao mundo uma nova bebida e aumentaria a indústria açucareira. Someone one day in Barbados in the 1600s ended up having wild yeast blow into some diluted molasses, and it produced a beer. That beer was ultimately enjoyed by the local people, and ultimately someone decided to distill it and created a product that was known locally as rum bouillon because it made people rambunctious, and that was shortened to the word rum eventually. O rum se transformou na bebida preferida da Marinha Britânica. Os marinheiros britânicos viajaram espalhando sua bebida favorita para o mundo todo. O rum era parte de seus consumos diários até 1970. O aumento da demanda de rum e açúcar despertou uma necessidade por escravos. Os donos das plantações caribenhas tiveram uma enorme força de trabalho de escravos recém-importados da África para os campos do Novo Mundo. O melaço era enviado à Nova Inglaterra para fazer rum, que era enviado à África para ser trocado por mais escravos. Este triângulo do açúcar é chamado pelos historiadores de comércio triangular. Na metade do século XVII, o açúcar tinha substituído o tabaco como o produto mais rentável do Novo Mundo. O açúcar e seu subproduto, o rum, foram protagonistas na Revolução Americana. Além da taxa do chá, a Inglaterra criou a taxa do melaço e a do açúcar, enfurecendo os colonos e azedando as relações com o país colonizador. Uma guerra sobreveio. Oito longos anos de guerra. A Inglaterra, como muitos países da Europa, era louca por açúcar e ávida por obtê-lo. Por fim, a Inglaterra trocou seu foco para lutar contra o aliado americano, a França, pelo domínio do comércio de açúcar das Índias. Os Estados Unidos conseguiram a independência quando a Inglaterra se afastou das colônias para se concentrar na briga pelo açúcar. O século XVIII viu o açúcar do Caribe expandir-se em um grande negócio. No século XIX, os havaianos desenvolviam uma indústria independente menor e diferenciada. No Havaí, nativos trouxeram plantas de açúcar de outras ilhas polinésias e iniciaram sua própria produção. In the Caribbean, the Europeans came there to essentially exploit the area and bring everything back to their countries. Whereas in Hawaii, what happened was Americans came here to settle. And they reinvested into the economy, and the money stayed here. Muito antes da explosão turística, a cana-de-açúcar era a base da economia havaiana. Porém, globalmente, a cana tinha um rival. No século XVIII, dois químicos alemães descobriram que a beterraba também era cheia de açúcar, pronto para extrair. Andreas Marggraf usou um processo com base de água para extrair o açúcar do legume.
Esta inovação inspirou o colega alemão Franz Karl Erhardt a melhorar o processo. Ele usou álcool, que resultou em maiores produções de açúcar. Em 1901, Erhardt inaugurou a primeira fábrica de açúcar de beterraba na Baixa Silésia, parte da atual Polônia. Apenas uma década depois, a jornada épica de Napoleão na Europa selaria o destino da beterraba. Sugar was certainly part of warfare during the Napoleonic era. The British were able to effectively blockade France and cut off the trade in sugar from the West Indies. The French were willing to tolerate a great deal during the Napoleonic era, but they apparently were not willing to tolerate a lack of sugar. Em 1811, Napoleão ordenou a construção de 40 usinas de açúcar de beterraba. Foram tão bem-sucedidas que logo os novos produtos se espalharam pela Europa. Na metade do século XIX, as inovações foram ainda mais impulsionadas. Em 1843, Norbert Rillier, da Louisiana, revolucionou o processo. Rillier planejou um aquecedor que evaporava a água em condições controladas, produzindo cristais de açúcar muito mais puros e secos. A inovação foi rapidamente seguida por melhores técnicas no cultivo. Starting at about 1850, a planter was invented that could plant sugar beet seeds in a row. So all of a sudden, half the seed was needed. Less seed was needed because you could put it in rows. And once you could put it in rows, you could begin to use horse-drawn implements to cultivate between the rows. And so that labor of weeding could be reduced. Hoje, o trabalho manual foi eliminado, reduzindo custos. O que é muito bom, porque o açúcar agora tem milhares de outras aplicações. O açúcar é mais frequentemente visto como ingrediente-chave na confeitaria, adoçando bolos, doces e tortas que desejamos e dando sabor às comidas processadas. Once you get beyond baking, you look at the preservative aspect of sugar used in jams. You also have candy. You have beverages that it's used in. You have ice cream that it's used in. Sugar provides a little bit of a crispiness in most cereals when you add milk, and it maintains that crispiness. The sugar that is standard of trade is pure white crystalline sugar. It's highly uniform, whether it's from beet sources or from cane sources. It's reliably the same in terms of its sweetening capacity and in terms of its baking properties. Ao contrário do que pensam as pessoas, o açúcar refinado é um produto natural. There's raw sugar and then there's white sugar. White sugar is basically taking raw sugar and spinning it, sort of like in a washing machine where you spin the water out of clothes. You basically spin the molasses out of raw sugar to create a white sugar crystal. Somente 10 a 15% do consumo de açúcar vai para o nosso café, chá ou cereal. Os 85 a 90% restantes vão para a produção industrial de comidas e bebidas. Até frutas e vegetais processados contêm açúcar. Quando cristalizado, o açúcar é seco em uma centrífuga e o subproduto, o próprio melaço, é o ingrediente de muitos tipos de açúcar. O açúcar marrom e o cru contém açúcar branco misturado com 5 a 15% de melaço. O cubo de açúcar é uma forma conveniente de adoçar bebidas quentes. Cube sugar is made by a machine that takes fine grains of white refined sugar. It's misted with a steam or hot water, which causes the crystals to fuse, and then it's formed up as a cube in a mold or in a press. O açúcar de confeiteiro é simplesmente o produto transformado em um pó fino. É o favorito para cobrir bolos e donuts. Doces são criados fervendo açúcar até a solução formar uma estrutura vítrea não cristalina.
Colocando um pouco de xarope de milho, o doce fica duro o bastante para manter sua forma. A indústria açucareira está sempre procurando novas aplicações e agora o açúcar está sendo usado cada vez mais nos cosméticos. We have body polish, we have body scrub, we have an exfoliant. Most ladies certainly want to maintain a vibrant and young and youthful look. And when you can do that, actually new cells, skin cells are produced. But the sugar basically helps to act as an abrasive and certainly slough off those dead skin cells. Mas de todos os usos do açúcar, um dos mais populares é como ingrediente do rum. Enquanto qualquer tipo de açúcar pode ser fermentado, o melaço é o ingrediente base para o rum. O açúcar e o melaço são separados em uma centrífuga em 3 passadas sucessivas. A-molasses is the first strike molasses, and that molasses has the highest sugar content and the least byproducts in the molasses. C-molasses has the most byproducts in it. So the molasses has a completely different flavor. Parte do sabor único do rum vem da surpreendente quantidade de açúcar na sua fonte. When we get the molasses, the A-molasses looks like this. It's a thick, viscous liquid that weighs 12 pounds per gallon. 10 of those pounds are sugar. O rum de maior qualidade é feito com o melaço de grau A, mas todos passam pelo mesmo processo de fermentação. You take the raw molasses, you dilute it in these tanks. We use these tanks as our fermenters, and we put in 50 gallons of molasses, add 200 gallons of water, and then we add yeast to the mixture. Durante o processo de fermentação, o fermento consome o açúcar e o melaço. Assim, quebra as moléculas de sacarose e glicose em pequenas moléculas de álcool. Dióxido de carbono é liberado como subproduto. And 2 days later, voila, the yeast have turned the sugar in the molasses into an alcohol beer of approximately 12% alcohol. A destilação obtém a cerveja em sua potência máxima de aproximadamente 80% de teor alcoólico. Lugares como o Caribe, que produz o melhor melaço, são geralmente a casa do melhor rum do mundo. O rum, recentemente, aumentou em popularidade e é uma das partes mais importantes do negócio do açúcar. Mas bebidas não alcoólicas são um concorrente formidável no mercado. O xarope de alta frutose de milho, ou HFCS, é tão usado que cada americano consome 30 quilos por ano. Enquanto o açúcar comum, quimicamente conhecido como sacarose, é extraído da cana ou beterraba por um processo mecânico, o HFCS é o resultado de um complexo processo bioquímico. É produzido com a adição de uma série de enzimas ao amido de milho, que o convertem primeiro em glicose e depois em frutose, outros tipos de açúcar. High fructose corn syrup is made from corn grain. Very large areas of the Midwest United States is devoted particularly to that crop. So it's abundant in supply and low in cost. Desde 1980, as grandes fábricas de refrigerante cortaram seus custos trocando açúcar por HFCS. Até agora, os americanos têm sido os mais receptivos a esse novo sabor. The United States is the major country that high fructose corn syrup has been used by the soft drink industry. If you go into Mexico, you immediately notice the difference in taste of soft drinks because they do use all natural sugar. Há duas batalhas ocorrendo no mundo do açúcar. Nos Estados Unidos, a indústria do açúcar continua batendo de frente com o HFCS. No Brasil, porém, o etanol à base de açúcar é candidato a dar um soco na indústria do petróleo. Nas últimas décadas, a ciência tem olhado através dos usos tradicionais do açúcar e aperfeiçoado um uso muito mais potente deste produto. Pegando o mundo industrializado desprevenido, essa nova tecnologia não foi totalmente utilizada nos Estados Unidos, Japão ou Europa.
Ela surgiu de uma nação onde a renda per capita é de somente $2.700 por ano. Dando passos ousados e visionários, o Brasil reduziu drasticamente sua dependência de petróleo e está na iminência de se tornar autossuficiente em energia. It's a big commitment towards the renewable energy sourcing and the future of our environment. That's the lesson. O Brasil converte açúcar no combustível alternativo, o etanol, que tem 90% de álcool. Como líder mundial na produção de açúcar, o Brasil tem 6 milhões de hectares de plantação de cana, o dobro da área de 20 anos atrás. Os fazendeiros têm que suprir a demanda. Metade de todos os carros hoje roda com misturas que incluem etanol. Em 1973, o Brasil e outras nações importadoras encararam o choque do primeiro embargo do petróleo declarado pelos fornecedores do Oriente Médio. Empurrados pela crise, a Europa e os Estados Unidos avançaram em direção à energia alternativa, mas o Brasil foi à frente em alta velocidade. So many developments happened since 73 to today. I think it was one of the most impressive R&D programs with practical results ever done by humankind. Created in 1909, the Model T Ford became the motivation for one of the great technological advances. A ideia de usar o etanol para o motor existe desde o início do século XX. Had to be found to build them faster. Henry Ford originalmente planejou seu Ford Modelo T para usar biocombustíveis antes de mudar para a abundante e barata gasolina. Mas Ford sentiu que chegaria o tempo do etanol se tornar o combustível do futuro. Para o Brasil, essa previsão se tornou realidade. We believe for the 21st century that the petroleum model used on the 20th century has to change. O Brasil cultiva a cana desde 1503, pouco após a chegada dos portugueses. Daí a sua vasta experiência. Para produzir etanol rico em energia, que os brasileiros chamam simplesmente de álcool, talos são processados e purificados como as outras canas. Porém, depois que a sacarose é extraída, é mandada da linha de produção para duas direções diferentes. Uma continua no caminho tradicional, terminando nos cristais de açúcar. Mas na outra, o líquido fermenta por 6 horas. The juice goes to the fermentation tanks. Then we throw more or less 70% juice and the other 30% yeast. This yeast will transform the sucrose from the juice into ethanol. The ethanol process is just a slight variation of the rum process. It's based on fermentation and distillation. Esta única fábrica pode processar 900 mil litros de etanol por dia. O suficiente para encher o tanque de 20 mil carros. O Brasil produz 35% do etanol mundial, 5 vezes mais que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o etanol tem 30% de todos os consumidores de combustível. Enquanto o etanol americano é feito do milho, no Brasil a produção é toda de açúcar. Em conjunto com fabricantes de automóveis, o Brasil também incentiva o desenvolvimento de carros com motor flex fuel. São veículos capazes de andar com etanol, gasolina ou qualquer mistura dos dois. Conforme o combustível é queimado em um motor flex, a quantidade de oxigênio é medida em um sensor que revela a composição do combustível. Para cada mistura existe uma injeção que dispara o ajuste e maximiza o desempenho. Once the sensor recognizes that a new fuel is coming in, the controller of the engine, which is a small computer, will process all the information to the engine and will regulate the engine to the new mixture that is coming in. O motor 1.8 da General Motors se ajusta à mistura em tempo real com uma saída máxima de 109 cavalos de potência com álcool puro e 105 cavalos com gasolina. O motor é o coração do progresso do compacto Flex Power da GM.
O carro-chefe da empresa nesta categoria é um dos muitos Flex Power disponíveis ao motorista brasileiro. Diversos fabricantes de carros estão se instalando aqui, ávidos para construir a nova geração de veículos. Tudo graças à energia contida no açúcar. Motoristas brasileiros correndo com essa tecnologia não têm problemas para encontrar álcool e encher seus tanques. In Brazil, we have the distribution. We have alcohol in every gas station by a law from the 80s that every gas station in Brazil should have all the fuels, gasoline, alcohol and diesel. Para o meio ambiente, o carro polui, seja ele movido a gasolina ou etanol. Com gasolina, o principal dejeto é monóxido e dióxido de carbono. Com o etanol, é o óxido de nitrogênio. Um benefício ao meio ambiente é que a produção de um biocombustível é muito mais limpa que o refino de petróleo. Também um carro queimando etanol derivado de 100% de açúcar gera a mesma quantidade de dióxido de carbono liberado por canaviais em decomposição. De acordo com ambientalistas, o processo é considerado neutro em relação ao carbono. Mesmo as grandes indústrias de petróleo se adaptaram à nova realidade do mercado de energia brasileiro. We are happy to see big names like the oil companies jumping into the program and helping, because we need their logistics, we need their distribution force. Recentemente, o custo médio para encher um tanque de gasolina em São Paulo caiu de $40 para a metade com etanol. I have a tax for living and I fill the tank every other day. And I can fill it with gasoline or alcohol, but I prefer to fill it with alcohol because it costs the half of the price and it's cheaper to me. O etanol tem um ponto de combustão mais alto e se torna menos combustível no frio. Muitos carros flex adicionaram um pequeno tanque só para gasolina. O motorista pode usar gasolina só para esquentar o motor em manhãs frias e rodar com etanol quando o motor estiver aquecido. O Ocidente está olhando mais para o etanol, procurando sua parte no milagre energético brasileiro. O Congresso de Energia de 2005 nos Estados Unidos programou dobrar a produção de etanol até 2112. Mas é bem pouco comparado ao que o Brasil já conseguiu. They've gone from roughly an 80% dependency on foreign oil to roughly a 10 to 15% dependency. We think the use of sugar in the future is obviously going to be an important component of renewable fuels for the United States. Flex fuel is here to stay. Our cars from now on, every new development is flex. We see that 100% of our production will be flex cars, and it's growing very fast. And I believe in the United States, with the highest education standard in the population, it will be even easier than here. O Brasil mostrou ao mundo como a indústria do açúcar pode fazer uma contribuição positiva à energia de uma nação. Em outra parte do mundo, os produtores do açúcar havaiano forneceram energia elétrica por cerca de 100 anos. O uso do etanol nos carros do Brasil mudou muito a economia e perspectiva econômica do país. No Havaí, o açúcar usado para criar um tipo diferente de energia já teve um papel crítico no século passado. Hoje, fábricas como esta, conduzida pela Companhia Comercial de Açúcar Havaiana, geram sua própria energia. Quando a cana cortada é esmagada por rolos para extrair sacarose, a fibra restante, conhecida como bagaço, funciona como fonte de energia. The bagasse, which is the fibrous residue from the cane plant, becomes our main fuel for generating steam and electricity for operating our factory, as well as our irrigation systems on the farm. O bagaço é queimado na caldeira, criando dois tipos de energia. Cogeneration is a system where we first generate steam in a boiler to provide energy to the process. But before we use the steam, we also use it to generate electricity.
So we have two forms of energy available. A cada ano, mais de 600 mil toneladas de bagaço são queimadas aqui, fornecendo mais energia que a fábrica realmente usa. A AT&S gera 30 megawatts e exporta 12 megawatts para a companhia pública local, Maui Electric, fornecendo 7% da eletricidade de Maui. De uma vez, a companhia de açúcar forneceu energia para todas as necessidades de Maui. The relationship really began a long time ago when Maui Electric, as we know it, was formed back in 1921. At that time, essentially, Maui Electric was an electrical distribution company with all of the electricity coming from AT&S. Durante os dias negros da Depressão e Segunda Guerra Mundial, com a demanda de eletricidade subindo, a AT&S manteve Maui em funcionamento. Pearl Harbor, World War II, that increased the demand for electricity on the island. And at that point, all of the electricity really came from the sugar plantation. Com as incertezas de hoje rondando o petróleo, os havaianos estão sendo incentivados a extrair ainda mais energia da cana. Porém, a indústria de cana no Havaí não está parada e os cientistas estão pesquisando a próxima fronteira nos derivados de açúcar. Eles vislumbram um futuro onde o açúcar será usado para produtos farmacêuticos. Pharmaceuticals are extremely caustic. We already know that the production process in the field is much cheaper than the production process in a factory. Experiências estão sendo feitas injetando DNA humano na cana-de-açúcar. A planta pode agir como hospedeiro e produzir proteína humana. It is also safer, because what they do now is use animal cells that can carry viruses and in creating these proteins that are new medicines, whereas any plant virus will not carry over to people. Therefore, it is a safer mechanism. So we're very excited about the potential. O açúcar, que durante tanto tempo nos deu prazer, pode ser a chave para estender a vida humana. We feel we have a very viable option for the Hawaiian sugar industry. It's going to take decades, just like all research does, but we're starting the process now. Em sua longa história, o açúcar tem desempenhado um papel importante em tudo, desde guerra e escravidão à decadência dentária e à obesidade. Como alimento, dá prazer e energia à humanidade. Como recurso, fornece eletricidade, iluminando nossas cidades e provendo combustível para um número crescente de carros. Enquanto o petróleo foi a força motora do século XX, muitos acreditam que o açúcar vai adoçar nossas opções no século XXI.